Olá pessoal, meus queridos e amados seguidores aqui do meu canal Relato Histórico FG. Estou retornando mais uma vez. Hoje eu quero relatar a história de um grande jogador de futebol que foi o Dr. Sócrates. Deixe o seu like, curte, compartilhe. Meus sinceros agradecimentos para você que tem assistido os meus vídeos aqui nas redes sociais. Na sequência, vamos ao relato de hoje. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira nasceu em Belém no dia 19 de fevereiro do ano de 1954. Foi um futebolista, treinador e médico brasileiro. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira nasceu em Belém do Pará no dia 19 de fevereiro do ano de 1954. Filho de um funcionário público, ele mudou-se para Ribeirão Preto após a transferência de seu pai para São Paulo. Sócrates estudou no Colégio Marista, onde integrou a equipe de futebol. Cresceu em uma família de 5 irmãos, entre eles o jogador Raí. Com 17 anos de idade, Sócrates ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, concluindo o curso em Medicina em 1977. Sócrates iniciou sua carreira de jogador com apenas 16 anos de idade no time juvenil do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto. Em 1973, Sócrates ingressou no time profissional do Botafogo, mas em virtude do curso de medicina, quase não treinava. Em 1977, ano de sua formatura, o Botafogo conquistou a Taça Cidade de São Paulo no Campeonato Brasileiro do mesmo ano, jogando contra o time do Santos na Vila Belmiro. Sócrates marcou o célebre gol de calcanhar. Em 1978, Sócrates foi para o Corinthians e lá permaneceu durante 6 anos. Sócrates fez 172 gols em 297 jogos e ganhou 3 títulos: o Campeonato Paulista de 1979 e o Bicampeonato em 1982 e 1983. O jogador foi eleito o craque do ano da revista Placar e o melhor jogador sul-americano pelo jornal El Mundo. O Dr. Sócrates usava o calcanhar para dar passes que desconcertavam as defesas adversárias. Sócrates se tornou um dos maiores jogadores da história do time paulistano. Além das belas jogadas dentro do campo, Sócrates ficou conhecido também por seu engajamento político com a participação no movimento Diretas Já, do ano de 1980, que pedia eleições diretas para a presidência da República. Sócrates foi um dos idealizadores da democracia corintiana, quando todos, do presidente ao roupeiro, tinham o mesmo peso nas decisões tomadas pelo clube. Em 1984, Dr. Sócrates foi negociado com o Fiorentina da Itália depois que Falcão, Zico e Toninho Cerezo já jogavam na Europa.
Jogando no Fiorentina, Sócrates participou apenas de uma temporada, jogou em 25 partidas e fez 6 gols, mas o time ficou na 9ª colocação da Série A. Em 1985, Sócrates foi desligado do time e negociado com o Ponte Preta, mas a transação não se efetivou e Sócrates permaneceu na Itália, sendo alvo da insatisfação dos torcedores da Fiorentina. Em 1985, Sócrates foi negociado com o Flamengo, quando jogou ao lado do craque Zico. Jogou apenas 20 partidas e marcou 5 gols. Em 1986, o rubro-negro foi o campeão carioca, porém, com problemas na coluna, Sócrates não estava rendendo o esperado e foi desligado do time. Em seguida, Sócrates teve uma breve passagem pelo Santos, de 1988 a 1989. Ainda em 1989, Sócrates se despediu do futebol jogando no Botafogo. Em 1992, Sócrates abriu um consultório em Ribeirão Preto e se dedicou à carreira de médico. Sócrates estreou na seleção brasileira no amistoso contra o Paraguai, no Maracanã, quando venceu na goleada por 6-0. O primeiro gol de Sócrates ocorreu no amistoso contra o Uruguai. Em 1983, Sócrates foi convocado para a equipe da seleção brasileira, que conquistou o vice-campeonato na Copa América. Enquanto jogava no Flamengo, Sócrates foi convocado para a seleção brasileira, que iria disputar a Copa do Mundo de 1986, no México. Mesmo sem estar em sua melhor forma física, sob o comando de Tele Santana, a seleção teve dificuldades em sua estreia contra a Espanha. Mas no segundo tempo, o Brasil fez 1-0 com um gol de Sócrates. Nas quartas de final, com um time repleto de craques, entre eles Zico, Júnior, Falcão e Sócrates, a seleção foi desclassificada ao perder da França por 4-3 na decisão por pênaltis. Logo após deixar os gramados, Sócrates tornou-se técnico do Botafogo. Em 1996 foi técnico da LDU do Equador. Em 1999, Sócrates foi convidado por Leandro, seu companheiro da seleção, para assumir a função de técnico da Associação Desportiva Cabo Friense do Rio de Janeiro. Sócrates foi casado 4 vezes e teve 6 filhos: Rodrigo, Eduardo, Marcelo, Sócrates Júnior, Fidel Castro e Gustavo. Sua última união foi com a jornalista Kátia Bagnarelli Vieira de Oliveira. Seu filho Gustavo, que atua como executivo de futebol, teve passagens pelo São Paulo e pelo Santos. Kátia esteve ao lado de Sócrates até o momento de sua morte. Sócrates, que em agosto do ano de 2011 foi internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, com uma hemorragia digestiva. O quadro se complicou e o Dr. Sócrates faleceu no dia 4 de dezembro do ano de 2011 em São Paulo, decorrência de falência múltipla dos órgãos, em consequência de uma infecção generalizada. O corpo do ex-jogador Sócrates, de 57 anos na época, foi enterrado no fim da tarde de um domingo do dia 4 de dezembro do ano de 2011, no cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.